Lucas capítulo 11. Olha aqui. Pode seguir. Pode acompanhar aqui. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou o discípulo dele. Só o versículo 1 aqui do capítulo 11 de Lucas, que você vai pegar aqui Lucas capítulo 11, e você pode pular também lá para Mateus capítulo 6, quando está o Sermão do Monte, ele vai dar também as mesmas explicações. E os discípulos ali de João Batista, eles foram ensinados por João Batista a respeito de como eles deveriam proceder na oração. Os discípulos de Jesus também viram João Batista ensinando, então faz esse mesmo questionamento para ele: Jesus, João Batista ensinou os seus discípulos, nós também queremos aprender como deve ser o nosso posicionamento, como a gente deve orar. E Mateus, Jesus é mais específico, porque fala até da questão geográfica, como deve ser e a forma que não deve ser. E ele, quando ele começa a fazer essa explicação do que é a oração, Jesus, ele coloca cada elemento no seu lugar. Você e Deus, que são os dois elementos que fazem parte de uma conversa. E o que é essa oração? Ela entraria como a sua parte em falar com Deus. Tem a parte que Deus fala conosco através da sua palavra, através também dos seus profetas e ministrantes, e tem a parte que você fala com Deus. E o relacionamento é isso, você e Deus. E nesse caso, os discípulos queriam saber como eles deveriam proceder para que eles não errassem. Jesus, ele começa colocando: olha, nesses dois elementos há um entendimento, que no caso é o nosso enquanto humano, relacionado com o eterno e com o divino. A posição que Deus está e aonde Ele está, e o entendimento nosso no início da oração, ele já traz para nós uma reflexão. Quando eu digo para Deus que Ele é meu Pai, eu me lembro muito do meu pai. E lá na casa do pastor Raul tem um portão, e aí tem uma escada também, tem uma parte em cima e fica na frente do rio Tocantins. Na verdade, o rio Tocantins fica atrás da casa dele, né? E quando chega alguma pessoa ali, ele bate na porta, ele beta na campainha, e às vezes ele vem abrir a porta, ou alguém vem, aí entra, ele abre a porta, convida a pessoa para entrar, ou às vezes convida até a cozinha, ou às vezes convida para uma parte superior. O pastor Porto já esteve algumas vezes lá. É bonito para ver o pôr do sol ali. Mas quando eu chego na casa do pastor Raul, eu tenho uma chave. E mesmo se ele não estiver em casa, pastor Arildo, eu vou lá e abro. Eu entro, e eu subo, e eu deito na cama dele, eu vou na geladeira dele e abro, e bebo a água que estiver lá, como a fruta, o bolo que estiver lá dentro. Lá. Pela única razão, porque Ele é meu Pai, só por causa disso. Agora, quando você vai se referir a Deus, você chama tudo isso que você tem de conhecimento, que você entende o que é Pai, e agora você vai transferir isso e olhar e falar: Deus, Tu és o meu Pai. Quantos estão entendendo? Diga amém. É assim que essa proximidade, no relacionamento que a gente tem com o nosso Deus. E a gente diz assim: Pai que está no céu, Ele não está aqui na terra. Deus não é sujeito a essas estações que a gente passa, não. Dia, noite, verão, inverno, crise financeira, crise de praga, aumento do preço do gás, pandemia. Deus não está sujeito, porque Ele não está aqui na terra, Ele está no céu.
Nosso Deus não está aqui. E os pensamentos dele é mais alto que o nosso pensamento. E os seus projetos são mais altos do que o nosso. Então, quando a gente refere a Deus, Ele é maior do que tudo aquilo que a gente pensa, do que a gente vê, do que Satanás, do que todo o planeta Terra. O nosso Deus, Ele é maior. Aleluia. Por isso o pastor contou aqui o testemunho e falou da questão da depressão, aqui misturado com Covid e muitas outras situações mais, pastor Vanaldo. Mas quando se referiu a Deus, o Senhor foi lá e libertou. Para o homem fazer essa libertação é complicado, mas para o nosso Deus nada é maravilhoso para Ele que Ele não possa resolver na hora que Ele quer. Inclusive essa noite Ele pode resolver teu problema, ainda que seja uma enfermidade em estado terminal. Não limite o poder de Deus aí na sua mente, mas se expanda através da sua fé. Glória a Deus. Pai nosso que está no céu. E aí nós vamos entrar aqui, irmãos, numa situação que muitas vezes nós caímos nessa falha e nesse erro de pronunciar o nome de Deus da maneira que Ele disse lá nos 10 mandamentos em Êxodo, que nós não deveríamos pronunciar o nome dele em vão. Mas infelizmente se pronuncia o nome de Deus até como se fosse uma vírgula, pastor Ailton, uma vírgula, ou como se fosse um ponto final e usa o nome dele, ou às vezes numa simples oração de 2 minutos. Uma vez eu tive a curiosidade, foi convidado um pastor que estava do meu lado e foi fazer a oração, e eu contei 16 vezes que ele falou o nome de Deus ali, em 2 minutos só, toda hora, Jesus, Deus, Senhor, sempre falando. Mas se colocar dentro de uma oração, está mais ou menos ali. Mas se coloca o nome de Jesus para tudo, até quando se leva uma topada, até quando se cai, muitas vezes até quando se conta uma história, ou às vezes quando se conta uma brincadeira, se pega e coloca o nome de Deus, ou se coloca o nome de Jesus, ou às vezes se coloca o nome do Espírito Santo. E às vezes faz até brincadeira, alguém brinca e ri, e mistura a palavra, e fala uma coisa engraçada, e aquilo ali entra talvez como uma chacota. Quem está lá no mundo pode fazer as brincadeiras que eles quiserem, mas aqui dentro, não. Ó, imagina, eu que gosto de honrar o nome do meu pai, que é terreno, eu não gosto que faça brincadeira com o nome dele, né? Eu não gosto de fazer brincadeira. Eu não gosto nem que faça brincadeira com a história da nossa igreja. Agora imagina com o nome de Jesus, que é o nome acima de todo o nome. Aleluia. O nome do nosso Deus, que judeu nem pronuncia o nome de Deus, pelo cuidado que ele tem, e a aberração de brincar até com o nome do Espírito Santo. Então assim, não, esse nome eu não vou brincar não. Ele é santificado na minha vida, Ele é santificado na minha boca, Ele é santificado nas minhas palavras, Ele é santificado nos meus atos. Quando eu usar esse nome ele tem poder. Eu vou usar na hora certa. Eu vou usar ele como uma dinamite, como um torpedo, como uma bala, para poder destruir as obras de Satanás. E não falar toda hora, porque esse nome é santificado na nossa vida, amém? Agora você olha aqui, o mundo é dividido em blocos, em países, em continentes, em acordos, e cada país tem o seu reino. Agora estamos vivendo uma situação especial ali no Afeganistão, e eu louvo a Deus. Estou vendo a nossa promotora aqui de missões do Campo 1, a irmã Miriam. Temos o nosso congresso de missões, pastor Elias. Nós tivemos uma reunião hoje do conselho, pastor Ramos apresentou tudo aquilo que está acontecendo ali no Afeganistão, irmãos. A partir dessa semana, a nossa igreja, que ela está em oração sempre pelo Afeganistão, nós vamos mandar um dos nossos filhos aqui para cuidar
dos refugiados, das pessoas que estão ali no Afeganistão, que estão fugindo. A nossa oração e a nossa vivência, a pregação do Evangelho, pastor João Batista, não é só de palavras, mas também é de ação. E essa semana nós estamos enviando um dos nossos pastores, que vai para um determinado país, eu não quero dizer o nome do país, vai para um determinado país, para justamente recolher e segurar e cuidar dos nossos irmãos afegãos e da igreja que está dispersa lá. Cada país tem o seu reino, tem o seu governo, e aonde tem um rei ali mandando, a ordem do rei, ela é soberana. Ninguém discute quando o rei manda matar alguém, quando o rei toma a terra, quando o rei manda prender, quando o rei dá o seu decreto ali. Mas o rei manda dentro do seu local de atuação, da sua cidade, ou do seu estado, ou da sua nação, ou então às vezes no aglomerado de nações. E ali dentro daquele reino, a vontade do rei é soberana e inquestionável. Olha para o céu. Deus está no céu. E quando Deus deseja uma coisa, Ele fala assim: Serafim, me adore. Ele não vai parar de adorar, não. Ele vai ficar lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos adorando sem nem baixar a mão, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Direto, porque a vontade de Deus no céu, ela é soberana, inquestionável. Agora eu entendo que essa vontade de Deus que está no céu é inquestionável. Eu olho para cá e vou dizer para esse Deus: essa tua vontade que é aí, da maneira que é, inquestionável como está aí, Deus, traga ela para cá e venha ser soberano também na minha vida. Quando entramos no reino de Deus, aceitamos as ordenanças desse rei. Quando entregamos a vida para Ele, e que Ele vem assumir a rédea da nossa vida, por que que a gente vai agora ficar questionando os desígnios do Senhor? Por que que Deus permitiu uma enfermidade? Por que que o Senhor levou fulano de tal? Por que que aconteceu isso aqui na minha vida? Se a oração do Pai Nosso é como se você pegasse uma folha de papel em branco, assinasse seu nome, registrasse num cartório e falasse: Deus, escreve o que tu quiser aí, porque antes de eu ver o que está escrito, eu já assinei. E disse: Senhor, eu concordo com o que tu está escrevendo na minha vida, porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Hoje a gente vive, irmãos, em um mundo tão superficial, aonde o consumismo, ele é cada vez maior. As pessoas faltam se matar nas horas extras do trabalho, para viver dentro do supérfluo. Ele quer comprar um celular que custa, pastor Arilton, 14 mil reais, porque foi o iPhone de última linha e acabou de ser lançado nos Estados Unidos. Para ter prioridade, vai comprar e pagar em 12 parcelas, que ele não tem nem condição de comprar, só para as pessoas poderem, quando olhar para ele, saber que aquele celular ali é o de última geração. Ele vai querer ostentar uma vida nas redes sociais que ele não vive, que ele não é, para que as pessoas possam dar mais likes e mais views e admirar ele cada vez mais. Ele prefere fazer muitas vezes 4, 5 horas extra de trabalho para comprar um tênis para o filho dele que ele nunca comprou, sendo que o filho não quer tênis mais caro, ele quer o pai dele presente. Mas a gente vive nesse mundo dessa superficialidade, mas Jesus já explica na oração do Pai Nosso que a vida do crente, ela é muito mais simples, ela é muito mais objetiva. A gente está muito mais olhando e falando: Pai Nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu quero dizer para você, não é essa vida superficial que Deus promete para os seus filhos. Ele promete que nunca vai faltar o pão de cada dia, o vestir, a moradia
e a presença dEle. Talvez a gente devesse voltar muito mais para aquilo que é valoroso, que é a família, que é a presença de Deus, que são os amigos, que é a qualidade de vida, do que viver nessa correria, como se corre atrás do vento, e que nunca se está satisfeito com nada. E a própria Bíblia fala, Jesus falando na parábola, que o desejo do coração do homem é juntar em celeiros. Junta em celeiros. E quando o homem enche o primeiro celeiro, e enche o segundo celeiro, para ele dizer para ele mesmo: agora eu tenho guardado em celeiro, descansa, ó minha alma. Mas a própria Bíblia já dá um grito para ele, e diz assim: louco, tu juntou isso tudo para quê? Se o mais importante da vida tu não conseguiu ter. Se hoje pede a tua alma, o que tu tem? Jesus já fala assim: ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois desse entendimento, aí ele fala assim, vai falar sobre uma das coisas, irmãos, que eu não gosto nunca de ser hipócrita. Sabe, pastor Joacir? As pessoas sempre olham para mim como pastor, há 16 anos que sou, mas nunca quis mostrar ser um super-homem, um super-crente. Não, eu quis mostrar ser um servo de Deus que está indo para o céu, tentando levar a minha família e mais alguns outros irmãos que querem ir. Esse sempre foi a definição da minha vida. Eu sou um jovem que estou indo para o céu. A minha luta é essa. Só que nesse intervalo que a gente vai caminhando, a gente vive com pessoas, e as pessoas que estão conosco, nem todas têm a mesma carga de valor. Aquilo que é importante para mim pode não ser importante para o outro. Aquilo que eu gosto pode não ser o que o outro goste. A forma do outro falar pode ser que eu não me interesse, que eu não goste da forma dele. E isso acontece direto, um ofende o outro ofende um, e a gente vive em constante problemas e guerras entre casais, entre irmãos, entre sócios. Isso é normal. Mas Jesus, ele fala o seguinte, no meio dos embates da vida que acontece, que esse embate eles deixam sequelas, eles deixam tristezas, deixam lágrimas, eles deixam ofensas. Tanto a pessoa lhe ofende porque ele quer ofender, quanto ele ofende às vezes sem querer. Às vezes você passou pela pessoa aqui e não falou com ela. Quantas vezes, às vezes eu vou na rua, vejo alguém, passo por ela, não falei, dia depois a pessoa chega para mim e fala: pastor, o senhor passou por mim e não falou comigo. Às vezes eu não vi, às vezes eu nem conheço ele, às vezes ele estava de máscara, às vezes eu até falei com alguém, mas eu falei porque eu estava falando com todo mundo, não porque eu conheci, mas aquela pessoa se sentiu ofendida porque não foi cumprimentada por você. Ali foi uma mágoa que ele criou, gratuita, e as pessoas lhe ofendem, e você ofende os outros. Mas quando você chega na presença de Deus, que você também ofende Deus, tanto pelas ações que você faz, quanto pelas omissões que nós deixamos de ler a Bíblia, orar, viver o amor de Deus. Nós ofendemos a Deus, isso são chamados de pecados, e eu quero o perdão de Deus para a minha vida. Quem não quer o perdão de Deus para a sua vida? Todos nós queremos e precisamos, porque o pecado causa distância de nós e Deus. E a oração do Pai Nosso, ela entra aqui, nesse segredo. Ele vai olhar e vai dizer assim: olha, Pai, eu quero que Tu me perdoe os pecados que eu cometi contra Ti. Mas houve pessoas que cometeram pecados também contra mim. Me perdoa,
porque eu recebi o teu amor dentro de mim. Assim como eu estou perdoando também aqueles que me ofenderam. É esse perdão que ele já vem amarrado com o seu perdão. É como aquela parábola. E eu vou fazer aqui uma parábola de uma parábola. Imagine que um camarada deve para você, Coronel Claudevan, R$1.000. E você deve um outro 10 milhões de reais. Aí aquele que você deve 10 milhões, me chamou, você não tem como pagar não? Pois o tá paga aí o seu custo aí. Não precisa me pagar mais. Você sai todo alegre, feliz, está perdoado, não preciso mais pagar essa conta. No meio da praça, quando você encontra aquele que lhe deve R$1.000, ele chega também da mesma forma: eu não tenho como lhe pagar, eu não tenho dinheiro. E você pega, em vez de lembrar daquele perdão que você acabou de receber de 10 milhões, você não perdoa R$1.000. Aí o cara: não, eu não vou lhe perdoar não, você tem que me pagar. E você não pagar, seus filhos vão, você vai ser preso, seus filhos vão apanhar e vão ser escravos, eu não quero saber. Aí prende aquele que deve R$1.000. O cidadão que tinha acabado de perdoar 10 milhões de reais, fica sabendo, diz: como é que é? O cidadão lá não perdoou R$1.000. Faz o seguinte: eu não joguei as promissórias fora. Isso chama-se a parábola do credor incompassivo. Mas aqui eu estou fazendo a parábola da parábola. Então não está na Bíblia, está na Bíblia a parábola do credor incompassivo. Como é que é? O cidadão não perdoou R$1.000, acabei de perdoar 10 milhões. Faz o seguinte: eu não rasguei as promissórias. Manda buscar ele, traz ele aqui. Ele chega lá: eu acabei de perdoar 10 milhões, tu não perdoou 1.000. Soldados, prendam ele, batam nele, prendam o filho dele como escravo, porque você não perdoou aquela conta de R$1.000, eu também não vou lhe perdoar esses 10 milhões. Agora você olha assim para Deus: tudo que você cometeu, tudo que você errou, todos os seus pecados, todas as suas falhas, mentiras, e por aí vai. E o cidadão, apenas porque ele não falou com você, você não perdoou ele. E agora você chega para Deus e diz: Senhor, eu quero teu perdão, e não perdoa o outro. Da mesma forma, com a mesma medida, Jesus vai nos medir. Ele vai nos medir. Então essa noite, ela tem que ser uma noite, sabe de quê, irmãos? De liberação de perdão na sua vida, amém? Ela tem que ser uma noite de liberação de perdão. Pastor, mas não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou falando que você, uma nova criatura, tem que ter um coração perdoador. Não nos deixe cair em tentação. Vou caminhando para o final, para poder concluir. Por que que você não caiu em tentação? Por que que você tem um nome? Por que que você tem um cargo? Por que que você tem uma família, às vezes estruturada? É porque o Senhor, quando veio a tentação, Satanás quis cirandar com você, quis peneirar, igual se peneira o trigo, quis arrebentar com o teu ministério. Deus, ele botou um basta ali. Ele viu o tamanho das tuas forças, viu que você não era capaz de suportar aquela situação e não deixou chegar até você. Porque tem a nossa prudência no cair, que o justo vê o mal de longe e desvia, mas tem também a graça de Deus, que ela funciona como um filtro. O cidadão, ele pode pegar até dizer, quando ele entra na política, e dizer assim: pastor, eu sou um homem de ficha limpa. Talvez aqui 99% do povo, ou talvez até 100% aqui, sejam ficha limpa, mas ele nunca recebeu uma proposta, a vez de R$300.000, para aprovar uma prestação de conta de um prefeito. Então ele pode dizer assim: não, eu nunca roubei, eu nunca me corrompi. Mas quantas vezes
já chegou essa proposta. Sempre olhar para os outros e julgar os outros é muito fácil. Pedro julgou Jesus, Pedro negou Jesus, é muito fácil. Ele negou. Mas quem já esteve na posição de Pedro para permanecer fiel? Quando um oficial chega e pergunta: tu está com ele lá? Ele acabou de ser preso, tu está com ele? Vamos te prender aqui. Quem está no meio assim? Quem já teve isso? Pedro, pastor, ele andou, depois ele afundou, porque ele não teve fé. Você tem fé de caminhar sobre a água? Eu nunca caminhei sobre a água, até hoje. Talvez amanhã eu caminhe, não sei. Pedro afundou, mas caminhou sobre as águas. Então, um dos textos assim maravilhosos que a Bíblia fala e cita lá em Salmo, diz assim: aquele que é limpo de coração e puro de mãos, aquele que é limpo, ele é puro de coração e limpo de mãos. Às vezes ele nunca adulterou, às vezes ele nunca teve uma proposta tão tentadora para ele cair. Então ele é limpo de mãos. Mas aquele que teve uma proposta tentadora, aquela mulher, aquele homem, proposta tentadora, e não caiu, por amor a Cristo, é porque ele é puro de coração. Aquele que recebeu uma proposta para se corromper, lá no seu serviço, lá no seu negócio, lá no órgão público, que quer que seja, e a proposta era tentadora, e enchia os olhos, olhava para todo lado, disse: ninguém vai saber, mas eu não vou fazer essa coisa errada, esse negócio sujo, alterar essa nota fiscal. Não é porque eu não sei, não é porque alguém vai saber ou não, mas é porque eu amo o meu Deus e eu não quero ofender o coração dele. Esse é o puro de coração. Esse é o estado que Jesus quer de nós. Esse estado que recebe o perdão dele, mas também que libera perdão para aquele que nos tem ofendido. Então que Deus nos abençoe. Sei que a oração do Pai Nosso ela é muito maior do que isso, mas eu deixo já a leitura para os irmãos. Lucas capítulo 11, Mateus capítulo 6, que você possa olhar, meditar, que possamos crescer, você e eu, em graça e em conhecimento de Deus. Obrigado, pastor Arilton. Deus abençoe a todos.